Olá, você sabe o que é a pensão por morte? Quais são os seus requisitos e quem tem direito? Meu nome é Lívia, você está no Jurisdicando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, a pensão por morte é um benefício previdenciário que ele não é pago para o segurado, mas para os seus dependentes. Por isso é um benefício um pouco diferente, porque em regra os valores são pagos para o segurado, mas no caso da pensão por morte e do auxílio reclusão, esses benefícios são pagos, preenchidos os devidos requisitos, para o dependente do segurado. E quais são os requisitos? O primeiro requisito é que o falecido possuísse na data do óbito a qualidade de segurado, tanto porque ele estava realizando as contribuições, quanto por estar no período de graça. Sobre o período de graça, eu já fiz um vídeo explicando, que eu vou deixar também marcado em algum lugar aqui para você assistir se você ainda não viu. O outro requisito é que ele possua dependentes, para poder receber esse benefício. Sobre quem são os dependentes, que podem receber? A Lei 8.213 divide os dependentes do segurado em 3 classes. A primeira classe de dependentes, para a Lei 8.213, é composta pelo cônjuge, companheiro, filhos com até 21 anos ou que sejam inválidos ou possuam alguma deficiência grave. A segunda classe é composta pelos pais e a terceira classe é composta pelos irmãos com até 21 anos ou que sejam inválidos ou possuam alguma deficiência grave. Essas classes, elas possuem uma ordem de prioridade. Então, se o falecido possuía cônjuge e filho, não vai importar se os pais também dependiam economicamente, porque só os dependentes da classe 1 é que vão receber. Os pais e irmãos que eventualmente fossem dependentes não vão ter direito. Os dependentes da classe 1 possuem a dependência econômica presumida pela lei. Então, eles não vão precisar provar que quem era responsável pelas contas era o segurado falecido, o que é diferente no caso dos pais e de irmãos. Nesse caso, eles vão precisar fazer a prova de que dependiam economicamente do segurado falecido para poder ter acesso ao benefício da pensão por morte. E essa dependência econômica não se trata de uma mera colaboração com as despesas da casa. Tem que demonstrar que realmente o pai ou o irmão que dependia não tem emprego ou a remuneração é muito pequena e quem realmente era responsável por prover o sustento era o segurado falecido. Tiveram algumas mudanças importantes no benefício da pensão por morte por causa da reforma previdenciária de 2019. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que as mudanças elas vão afetar os óbitos ocorridos a partir de 14/11/2019, por causa do chamado direito adquirido. Então, para aqueles óbitos que ocorreram até 13/11/2019, ainda que o requerimento tenha sido feito já na vigência da reforma previdenciária, como foram preenchidos os requisitos para gozo do direito na vigência da lei antiga, ele vai ter direito, os dependentes, no caso, vão ter direito às regras antigas. Então, a primeira mudança é sobre o valor desse benefício. Antes da reforma, a regra que existia era a seguinte: o valor seria de 100% do benefício de aposentadoria do segurado ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do óbito. Essa era a regra de antes da reforma para os óbitos que ocorreram até 13/11/2019. Mas se o óbito ocorreu após 13/11/2019, a regra é um pouco diferente. Se ele já era aposentado, continua utilizando como base 100% da aposentadoria que ele recebia. Mas se ele não era aposentado, aí a regra é um pouco diferente, porque vai ser de 50% do benefício que ele teria direito a título de aposentadoria por invalidez, e esses 50% aumentam 10% a cada dependente. Então, por exemplo, se João faleceu e ele tinha sua esposa Maria e sua filha Ana, como são 2 dependentes, ele vai ter direito, no caso as dependentes vão ter direito a 50% mais 20%. 10% do cônjuge e 10% da filha. Se fosse só a cônjuge, seriam 60%. E esse valor por dependente aumenta até atingir 100% no máximo. No caso de terem 5 dependentes, 10 para cada, até o limite, como eu disse, de 100%. Outra diferença bastante relevante da reforma é que antes da data da vigência da reforma,
se um dos dependentes que estava recebendo a pensão deixasse de ter direito, o valor dele seria redistribuído para os demais dependentes que estavam recebendo, e se não tivesse dependente, seria extinto. Mas no caso agora, depois da reforma, se um dos dependentes deixou de preencher os requisitos para receber, os 10% referentes a ele simplesmente não vão mais ser pagos. Então, como no exemplo que eu disse, né, tem a esposa e a filha. Então, elas recebem 70% e dividem esse valor referente à pensão. Se a filha completar 21 anos e não for inválida ou tiver alguma deficiência grave, a cônjuge vai continuar recebendo 60% e não mais os 70% que eram devidos quando a filha também entrava quando a filha também tinha direito ao recebimento da pensão. Por fim, é importante falar quando cessa o pagamento da pensão. Ele ocorre em algumas situações. A primeira deles é pela morte do dependente. O dependente morreu, não vai mais ser feito pagamento. O outro caso é referente aos filhos ou irmão com até 21 anos, ou inválidos ou com deficiência. Eles vão receber até os 21, quando passarem dessa idade não vão mais receber, ou se cessar a invalidez ou a deficiência. Além disso, no caso do cônjuge ou companheiro, aí entra a famosa regra do direito do depende. Vai depender se o segurado já tinha 18 contribuições ou se o relacionamento ainda entre o cônjuge, companheiro e o segurado tinha até 2 anos. Nesses casos, o cônjuge ou companheiro vai ter direito a quatro parcelas da pensão por morte. Por outro lado, se já tinham sido feitas mais de 18 contribuições e o relacionamento já tinha mais de 2 anos, vai depender da idade do cônjuge quanto tempo ele vai receber. Eu vou deixar uma tabela, vou tentar pelo menos deixar uma tabela aqui para demonstrar direitinho a gradação da idade pelo tempo de recebimento da pensão. Mas, por exemplo, se o cônjuge sobrevivente ou companheiro tinha entre 30 e 40 anos, ele vai ter direito a receber a pensão por 15 anos. A pensão por morte do cônjuge só vai ser vitalícia se ele já tinha 44 anos. Como são muitas informações, eu também vou deixar um artigo com tudo descrito e com exemplos aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais. E se esse conteúdo foi útil para você, ou se você acha que pode ajudar outras pessoas, curte, compartilhe e se inscreve no canal para outras dicas jurídicas e não jurídicas. Tchau, tchau!